Você não precisa ter todas as respostas. Essa é uma reflexão muito presente no livro de Jó e, sem dúvida, uma lição importante para as nossas vidas. Você não precisa ter todas as respostas para todas as questões, para todos os sofrimentos, para todas as dores da vida e de todo mundo. E certamente, em boa parte, eu diria que na maioria das vezes, nós não teremos explicação. Não há uma razão óbvia para tudo que se abate sobre nós. Não há uma explicação clara e indiscutível para os problemas, para as lutas, para as aflições. A vida é difícil. A vida é repleta de dificuldades. Estamos vivos, estamos sujeitos à morte. Estamos vivos, estamos sujeitos às enfermidades, às tribulações. E nem sempre conseguiremos explicar os porquês. Temos que aprender a lidar com a dor, apesar da incerteza. E o livro de Jó vai nos ilustrar muito bem esse princípio na vida e no sofrimento de Jó. Hoje, a nossa leitura nos levou do capítulo 6 ao capítulo 9 do livro de Jó. Na nossa leitura de ontem, nós vimos Jó apresentando o seu sofrimento. Né? No capítulo 3, nós temos Jó expressando a sua dor, amaldiçoando o dia que nasceu, dizendo que preferia morrer, que não aguentava mais viver dessa maneira, e logo seguido da insensatez, da insensibilidade do seu amigo Elifaz, que basicamente, diante da dor e diante do lamento de Jó, questionam a Jó, falam, Jó, alguma coisa você fez, né? Quando foi que você viu um justo padecer? Então, algo você deve ter feito, e certamente, se você buscar o Senhor e corrigir o seu caminho, ele vai resolver a sua aflição e vai dar um fim nisso. Hoje, a nossa leitura, a partir do capítulo 6, nós temos a resposta de Jó, a fala do seu amigo. E Jó diz, ele faz a seguinte colocação, ele começa o capítulo dizendo, olha, se fosse possível pesar a minha aflição e pôr numa balança o meu sofrimento, pesariam mais do que toda a areia do mar. Por isso, falei de modo impulsivo. Jó diz para o seu amigo, pô, cara, pega leve. Se fosse possível medir o meu sofrimento, a minha dor, você entenderia por que as minhas palavras foram tão sofridas, tão impulsivas. A minha dor é muito grande, meu sofrimento é muito grande. E aqui nós temos um alerta interessante para essas questões. Diante do sofrimento do outro, é importante termos sensibilidade e tentar entender a dor, o sofrimento, que muitas vezes os leva a expressões impulsivas, sofridas, intensas diante da dor. E devemos tratar com sensibilidade a dor do outro. Jó questiona os seus amigos, olha, é preciso ter compaixão de um amigo abatido, mas vocês me acusam sem ter nenhum temor pelo Todo-Poderoso. Os amigos de Jó o acusam de pecado, o acusam de ser falho e de estar sendo castigado por Deus por algo que ele tenha feito, quando ele tem convicção que não é, e de fato não era. O texto nos mostra com clareza que Jó não havia feito nada, mas ele recebe a acusação dos seus amigos. E isso nos traz um outro alerta importante. Às vezes, e muitas vezes, sofrimento na vida dos outros é refresco aos olhos de muitos. É preciso ter cuidado para que diante da dor do outro, nós não assumamos uma posição de julgamento, de acusação. Certamente você fez alguma coisa, deve ser isso, você está pagando o preço daquilo. Sempre quando acontece um desastre, quando acontece uma tragédia, algo terrível, é muito fácil abrir as redes sociais e a gente se deparar com a crentalhada que está lá. Isso é castigo de Deus, certamente foi isso que o fulano fez, Deus está castigando e está pesando a mão. O que dizer de Jó? Quando claramente não havia feito nada. Estava, sim, pagando um alto preço, mas não tinha nada a ver com o seu pecado ou algo que tivesse feito contra o Senhor. E os seus amigos, que pareciam ter uma teologia muito bem elaborada, muito bem pensada, estavam cheios da convicção, da ortodoxia, cheios de entendimento da tradição, como o próximo amigo Bildade vai falar. Olha, vamos lembrar da sabedoria dos antigos, da sabedoria de outrora. Certamente você fez alguma coisa. A tradição, a ortodoxia, nem sempre vai explicar todas as mazelas da vida. Nos cabe tratar as pessoas com bondade, com sensibilidade e entendermos a sua dor e consolar o coração daqueles que sofrem, sermos confiáveis. Jó questiona seus amigos e diz que eles se mostraram indignos de confiança. Olha, vocês são como um riacho, que um dia tem água,
mas no outro, depois na época da seca, quando alguém volta para beber água, não encontra nada. Agora, no dia da dor, eu precisei de vocês e vocês me deixaram sozinhos. Vocês me abandonaram e lançam acusação sobre mim. Você não precisa ter todas as respostas. Certamente não terá todas as respostas. Mas certamente nós podemos aprender a lidar melhor com as incertezas da vida. Diante da dor, especialmente diante da dor dos outros, daqueles que nos cercam, que os nossos amigos nos encontrem confiáveis, dignos de confiança, que possam encontrar em nós um ombro pronto para receber, pronto para consolar, ainda que seja para chorarmos juntos diante do Senhor e clamarmos por misericórdia, clamarmos por resposta. Se você não tem o que dizer, se você não tem uma resposta, se você não tem certeza, não diga, não acuse. Receba, acolha, console. Você não precisa ter resposta para tudo. Essa é a reflexão que eu deixo para você hoje, para nós hoje, né? Vamos seguir lendo o livro de Jó, aprendendo mais com a nossa leitura. Deus abençoe você, abençoe a sua família. Amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.